quero convidar os nossos convidados para sentarem à mesa, começando pelo Jael Silva, presidente do Sindobá, Roberto, sócio do Steak Bull, dono do Steak Bull, Beto Pinheiro, por favor, Carlos Rodrigues e o nosso amigo Emerson Balão. Todos estão. Calma. Carão Tá por aqui. Carão tá. Outro. Podem sentar, por favor. Roberto, então passa pra lá. Roberto, passa pra lá. O que foi? Eu espero que o convite para o Roberto falar que cada Roberto vai italiano e outros. Bom, agradecer, já fiz o agradecimento a Deus, agradecer a presença de todos os senhores. Para nós é uma alegria tê-los aqui conosco, participando ativamente, e eu quero crer que a gente pode não só saber desses grandes empreendedores que estão à mesa, mas saber também o que eles fazem por Brasília, como fazem e por que fazem. Então, essa é a nossa intenção e pretensão. Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, para fazer comentários homofóbicos ou de qualquer natureza. Então, a gente pede aos senhores que, a hora de falarem, que dirijam, mas com um pouco de atenção. Vou apresentar vocês, começando pelo nosso presidente Jael Silva, presidente do Sindobá, vice-presidente da FEComércio DF e líder há anos de bares e restaurantes, como sempre foi um homem da noite e um homem de bares e restaurantes. Então, muito obrigado pela presença, Jael. Beto Pinheiro, sócio Brasília, Goiás, do Coco Bambu e Vasco. O Roberto, por informação dele, e depois nós vamos saber direitinho, é um homem que hoje a operação Coco Bambu e Vasco no Brasil, e acho que já estão partindo para o exterior, se não me falha a boa leitura, já são 80 casas, é a maior rede no Brasil hoje, é isso, né? Muito obrigado, Beto, e acho que podemos aí saber bastante o que tem por vir e o que está acontecendo. Roberto Oliveira, Roberto é dono da Steak Bull, uma casa que para nós sempre foi tradicional como porcão. Ele assumiu a operação há anos e vem fazendo um brilhante trabalho. E hoje tem, além da Steak Bull Lago, tem também Steak Bull, que me parece que era a antiga Fogo de Chão, é isso? E dono de 25 academias, chamada Corpo e Saúde. Então, é um grande empreendedor, é um homem que emprega nas suas redes 1000 pessoas, então, parabéns e que continue crescendo isso. Rapaz, esse negócio de dedo liso é duro, né? Carlos Rodrigues, Carlão, eu sempre chamo Carlão do Gero, que eu conheci no Gero há 15 ou 16 ou 20 anos atrás. Ele veio para cá e trouxe uma equipe formidável para o Gero, e essa equipe hoje formada por ele e um outro mestre na época, trouxe a Brasília grandes funcionários de todas as redes de restaurantes e bares, etc. Então, parabéns, o Carlão hoje, além do Marri, ele tem o Cosi, o Papa Cotina, o Babbo Osteria, ele prestigia muito os pais em italiano, né? Babbo Osteria, e o Nonno Catineta. O Carlão emprega hoje mais de 400 pessoas já, então parabéns, Carlão, e está partindo para Belo Horizonte.
Eu acho que ele deveria centralizar aqui mais, ainda tem muita coisa para fazer aqui. Então você pode esquentar por aqui e acho que você faz melhor negócio ficando com essas operações por aqui. E finalmente, o Eberson Valandro. O Eberson é sócio da Fogo de Chão, Operação Brasília. Fogo de Chão, acho que a maioria conhece, dispensa até a apresentação, está no Brasil e está no exterior, mais nos Estados Unidos, é isso, e é uma rede fantástica, inauguraram no Lago agora e está fazendo um maior sucesso, então parabéns e que venham outras casas dessa que cresça em Brasília. E quero fazer uma observação a todos vocês, é o seguinte, e até uma reclamação do meu presidente Jael. Eu estou com 4 convidados da base de bares, restaurantes e similares, hotéis e similares, e nenhum de vocês é filiado ao Sindobar. Então eu solicito, é uma coisa muito barata, para vocês não terem... você também é vice-presidente, né? Então, pelo amor de Deus. Então eu até convidaria vocês que depois do nosso bate-papo aqui, que vocês filiassem ao Sindobar, que esse cara representa muito bem, está sempre com as autoridades e buscando sempre alguma coisa de boa para o setor. Muito bem, então eu gostaria de começar e já também agradecer esse público maravilhoso. A gente não tem nem costume de ter isso aqui, nossos podcasts são gravados apenas com os convidados, eu e George e a equipe, que vem a Paula e tal. Então, para nós está uma belíssima surpresa. Verdade. Nós fizemos esse convite para umas 30 pessoas e eu acho que já temos isso aqui. E tem gente para chegar que me passaram a mensagem. Então, muito bem, vamos em frente. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês aqui à nossa casa. Nós somos um podcast Vozes de Brasília, Política e Negócio. A gente começou o podcast com uma brincadeira. Eu solicitei ao Fábio para a gente começar esse podcast e hoje tornou-se uma realidade. Eu digo até, a gente tem que ter preocupação com o que a gente pede, que a gente depois vira até grandioso, como está virando hoje o nosso podcast. Muito obrigado a vocês. Esse podcast, PodTalks, hoje é um oferecimento do INER 360, maior instituto de neurolinguística da América Latina. Aí, cada cadeira de vocês tem um presentinho para vocês aí, podem levar para casa, tá? E vamos começar. Fábio, eu vou começar a minha pergunta hoje para o nosso presidente, o Jael. Jael, querido, a gente sabe que hoje, na Câmara Legislativa, né, o setor de bares e restaurantes, ele tem, aproximadamente, quando você esteve aqui com a gente, quase 100 leis contra o setor. Como é que você dá conta dessa questão lá na Câmara Legislativa com tão poucos afiliados ao Sindobar, querido? Bom, se a gente desse conta, não teria 100, né? Eles são 5. Né? Verdade. A gente não dá conta disso, que a produção dos deputados municipais, ela sim tem uma imaginação fértil, mas isso que você falou de agregar os empresários de Brasília ao nosso sindicato, bem como o próprio Abrazel, que também, é porque nessas horas em que nós estamos fortalecidos, o empresário de crise, como disse provavelmente, se eles tiverem dentro da nossa entidade, a nossa receptividade junto aos órgãos públicos, efetivamente, será bastante diferente. Porque eles vão reconhecer o peso que a entidade já tem, às vezes até independente de estarmos todos assim, emanados como estamos aqui agora. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje, eu quero te agradecer, porque eu fiquei de surpresa, porque eu não sabia que você ia fazer uma coisa assim, chamando essas pessoas não capacitadas, não gabaritadas, importantíssimo para a evolução do nosso negócio, que é gastronomia no Distrito Federal. Se nós não estivermos emanados, se não estivermos juntos, se não estivermos fortes, nós não conseguiremos aquilo que é o grande objetivo do turismo aqui no Distrito Federal. Ou seja, nós queremos ser o polo gastronômico do Brasil. Nós já falamos que somos, mas efetivamente não somos. O que nós estamos fazendo para transformar o Brasil no terceiro polo gastronômico? Vai depender, efetivamente, do desejo de cada um dos empresários da querer que seu estabelecimento se transforme num local devidamente qualificado por quem tem que fazer essa qualificação. Por exemplo, você dá um caso aqui só para ilustrar e para parar por aqui a minha respondendo a sua pergunta.
A qualificação depende de quê? Claro, cada um está oferecendo dentro da sua casa, mas especialmente precisaríamos de ter a imprensa favorável aqui, Brasília fosse realmente reconhecida como polo gastronômico. O terceiro, ele fala terceiro, a gente fala do segundo, que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. Não sei se é verdade ou não. Mas, por exemplo, nós não temos aqui um game show, nós não temos nenhuma revista da área gastronômica, aquela revista que você permanentemente esteja visitando as casas, fazendo avaliação, conhecendo cada um dos ambientes. Nós temos uma revista que eu vou tirar meu método, que é importantíssimo, que é a revista de pontos, que é uma que nós temos em Brasília hoje, que faz uma apresentação anual, uma votação, né, pública, com alguns jurados, que é importante também, mas não acompanha o dia a dia da nossa cidade. Essa é a verdade. Então, nós não temos essa mídia disponível. Esse aqui, de repente, Vozes de Brasília, é um caminho para a gente... Com certeza. E voltando, então, só para concluir sua pergunta principal aí, é difícil, realmente, a gente conseguir convencer os nossos deputados de que aquelas leis que eles estão fazendo não tem absolutamente nada relevante para não só a comunidade, como a cidade, como uma pedra, ou aliás, uma pedra de mais gente para que não eles fazem essas leis. Então você tem toda a razão, é isso mesmo, os números são esses. Nós até estamos fazendo lá agora, em conjunto, que é a nossa assessoria parlamentar, a Sindopar e a da Brasel, é a mesma assessoria parlamentar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer agora, vamos lançar em breve, uma agenda parlamentar. O que significa uma agenda parlamentar? Vamos elencar aqueles projetos que interessam para a gente. Essa aqui, isso aqui nós somos favoráveis, é isso aqui. Que são poucos, acredito, não, em relação aos outros. E vamos elencar aqueles principais que nós refutamos imediatamente. Que trazem problema para todos nós. E com certeza, viu, presidente Jael, se você tiver o apoio de todos eles próximo a você, mais força vocês terão com os órgãos do Distrito Federal e os órgãos federais. Eu gostaria de transformar isso aqui, o seguinte, fazer a primeira rodada, abrir ao público para perguntas ou colocações, tá certo? Então, eu acho que, se vocês me permitirem, posso tocar dessa maneira. Começando, então, pelo Beto Pinheiro, Coco Bambu e Vasto Restaurante, que, aliás, tem uma preferência por todos vocês, por isso eu os chamei em primeiro lugar. Então, Beto, diz para nós o que é a pretensão, o que é Coco Bambu, qual é o tipo de operação. Por exemplo, eu acho que todos têm uma curiosidade de saber de onde vem tanto camarão para servir no Coco Bambu. Estou errado, gente? Ah, não. Bom dia, boa tarde a todos. É uma alegria para mim estar aqui também presente hoje com o presidente Jael, junto com esses colegas aqui que eu já conheço, né, há muito tempo aqui em Brasília, com operações realmente muito boas, muito grandes, né? E que realmente faz toda a diferença a gente estar juntos, né? Então, vocês, por exemplo, que podem achar que não vai fazer tanta diferença estar associado, né, ao Sindopar e à Brasel, mas, na verdade, o nome de vocês, o nome da casa de vocês, com certeza vai trazer um peso, vai ajudar a gente na hora que a gente chega para poder conversar, na hora que a gente vai para a reunião. Em alguns momentos, a gente pode acionar um de vocês para ir para uma reunião com a gente. A gente sabe que a agenda do empresário, né, do nosso setor, é muito corrida, mas que em algum momento, por exemplo, Roberto, vamos ali comigo. Daqui a pouco, Carlão, vamos ali conversar comigo. Na hora que a gente vai ter um grupo maior, até para fazer esse giro entre os empresários, a gente não sobrecarrega ninguém. Né? Então, eu reforço esse convite aí para vocês estarem mais próximos aí da gente, porque realmente a luta é grande e ela não acaba. Né? A nossa luta de representação de um setor, toda vida que a gente entra no debate, realmente é muito importante para o nosso setor. Quando acaba, já vem outro, e depois já vem outro, então assim, não acaba. Né? Que vem PES, que vem reforma tributária, que vem reforma trabalhista, que vem. Então, assim, não para, é uma agenda sem fim. Só que na Câmara Legislativa, como o presidente falou, tem mais de 100 projetos envolvendo o nosso setor.
mais de 100. E nenhum deles favorável. Diga-se, tem 5. Dos de 100 e poucos, aí a gente tem que fazer quais são os prioritários para a gente, então a gente tem que fazer esse trabalho, né? Quais são os que impactam mais, para poder reunir com o autor do projeto. Então, assim, realmente esse trabalho que precisa ser feito, esse planejamento. Mas vindo para a pergunta aqui do Coco, a meta do Coco, a meta atual, né, a visão atual, é chegar em 100 lojas no Brasil. O Coco está com 80 lojas, então a gente está perseguindo esse número e vem com expansão forte, né, abrindo várias lojas aí por ano, já nos últimos anos, e a gente tem certeza que nos próximos 3 anos a gente deve chegar a bater essa meta de 100 lojas no Brasil. Nós temos, a primeira loja foi aberta lá no Ceará, né, o Grupo do Ceará, em 1989, começou lá com uma operação muito pequena, que foi aberta, né, o Afrânio, que é o fundador do grupo, ele era engenheiro, tinha uma construtora, abriu para a esposa uma lojinha de 20 metros quadrados, porque ela queria trabalhar com alimentação. Então a história do Coco começou assim. Essa loja de 20 metros quadrados para poder vender ali, era o carro-chefe dessa loja dela, era pastel, né? Daí que o nome era Dom Pastel. Esse Dom Pastel existe até hoje e foi crescendo essa loja, foi comprando as lojas do lado durante todos esses anos, desde 89. Quando as lojas foram fechando, ele foi pegando e ampliando essa operação. Essa operação hoje tem 6 mil metros quadrados, ela continua operando lá no Ceará. E depois chegou o momento que o Afrânio preferiu fechar a construtora e, obviamente, entrar no negócio junto com a esposa para a expansão. E aí começou a abrir vários restaurantes, foi começando os primeiros lá no Ceará e depois a gente foi ampliando aí para o Brasil afora. Esse camarão todo vem do Nordeste. A gente não verticalizou, a gente não produz o camarão. Tem gente que acha assim, o Coco já está produzindo o camarão. Na verdade é outro business, né? É um negócio que a gente prefere ter bons parceiros. Então a gente tem um contrato de abastecimento com esses bons parceiros, contrato anual. Então, mas você tem no mínimo uns 3 parceiros desses para te aguentar, porque se um falhar, você tem mais 2, não é? Isso, são mais ou menos uns 3 fornecedores aí, com contrato assinado e o volume realmente é muito grande. A gente deve estar comprando aí mais de 50 toneladas de camarão por mês. E 50 toneladas, para quem não conhece, são 2 carretas. Porque a carreta é 30 toneladas, não é isso? Umas 3 e lembrando que 50 toneladas do filé de camarão que vai para o prato são 100 toneladas do animal, né? Porque na hora que você beneficia, você tira a cabeça, casca e tudo, cai pela metade. Então são 100 toneladas do animal para poder dar umas 50 toneladas de filé. Então aí realmente a gente... Bom, passando então, nós vamos deixar você tem muita pergunta aí, vamos ao Carlão. Carlão, como eu disse, eu conheci chegando em Brasília pelo Gero, acho que na inauguração do Iguatemi Shopping, não é isso? E eles deram uma aula assim de atendimento naquela época em Brasília, era uma delícia você frequentar o Gero. Então, Carlão, eu queria que você falasse um pouquinho das suas operações, da sua pretensão, o que você quer, aonde você quer chegar com esse tanto de nome de loja aqui, porque o Beto tem 80 lojas, está com 2 nomes. Você está com 8 lojas, está com 8 nomes. Qual é o mistério? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite do Fábio, da turma aqui, projeto lindo, e o convite será atendido, já é o Beto. Se eu marco um café com o Jael segunda-feira, acho que a gente já está associado ao sindicato, mas a ocasião não. Eu já perguntei aqui com o Ale, falou que sim, pode ser não. Então, o sindicato do trabalho. Eu trouxe para você. Eu acho que tem que fortalecer mesmo, como o Beto disse, gente, antes de lhe responder, Fábio, o Beto e o Jael fazem todo. O Jael tive uns 2, 3 meses atrás, a gente bateu um papo legal, muito longevo, um papo gostoso de horas.
e realmente quero muito fazer com que Brasília, respondendo sua pergunta do Jael, eu acho que Brasília hoje faz frente ao Rio de Janeiro, sim. Talvez japoneses, aqui tem boas referências japoneses também, mas a gente não deixa nada a desejar ao Rio. São Paulo é outro mundo, é difícil, pelo tamanho, né, da capital, acho um pouco difícil chegar, mas eu acho que são essas três capitais. Gastronomia é muito importante, amo o que eu faço e quero, sim, participar, estar junto com vocês, aprender com vocês, vai me fazer crescer muito. Todos sabem da minha origem, da onde eu vim, filho de garçom. E quando chegamos no Gero, Fábio, realmente eu nunca fiz outra coisa na vida, desde 16 anos de idade, meu pai me deu uma borboleta. Eu dei trabalho na escola, ele falou, beleza, toma uma borboleta e vai carregar a bandeja. Foi isso, simples assim. Daí, um dos gerentes mais respeitados da gastronomia paulistana, o André chegou aqui, não deixou mentir, o André, meu pai é ao concurso dos jardins, boas escolas, com o Máximo, com o Cadoro. Me colocou para trabalhar com um grande gênio da cozinha francesa, o Laurent Soton. E aí eu peguei a paixão mesmo pela culinária. Mas eu sou um sonhador, gerando emprego, estou muito feliz. Os nomes, porque eu comecei a homenagear meu pai, depois eu fiz a segunda homenagem a ele. Como foi o Papá, o Tina, nasceu no Gilberto Salomão, assim que eu deixei a parceria dos meninos do Amado, fui muito feliz de ter feito parte do Amado. Os meninos foram pessoas boas na minha vida também, mas quis seguir meu caminho sozinho. Daí chamei meu pai para abrir o Papá Cutina comigo, homenageá-lo. Ele veio de São Paulo morar com a gente aqui. E a segunda homenagem, quando o Paulo Otávio fez o convite, foi o próprio Paulo que me convidou para ir para o terraço, que ele amava o Papá Cutina. Então eu levei Pablo, que também todos sabem, Pablo e Papá é papai. Mas Pablo é mais na Toscana, quando se trata papai na Toscana é Pablo, no restante da Itália é papai, o padre, Papá, aliás. E meu pai gostou da segunda homenagem, por quê? Qual foi a ideia? O pessoal do terraço queria que eu levasse Papá Cutina. Falei, pô, como que eu vou tirar o Fábio do Lago Sul, morador do lago, para ir comer no terraço sem ter o Papá do lado da casa dele? Daí eu falei, pô, vamos colocar outro nome, pensei comigo. E a gente na vida segue eu tenho algumas pessoas que eu admiro na profissão, e no momento era o Nino, né, que estava bombando em São Paulo. Eu fui muito amigo do Rodolfo, muito amigo não, mas nos conhecemos, batemos um grande papo, e nisso ele colocava nomes diferentes. Eu fui na onda, não tenho vergonha, não quis nunca fazer igual a ele, que minha escola foi fazendo há muitos anos. Minha parte é mais pasta fresca, ele é mais a parte de grano duro, pastas italianas. Mas essa ideia do nome eu gostei. Daí, e em seguida, né, após o Pablo, nasceu Marie. Daí o nome especial que é minha filha, né? Já é brasiliense com muito orgulho. Essa cidade eu adotei para mim, quero ainda ter a cidadania, você vai me ajudar nisso, seu Rogério? Cidadania brasiliense, aqui eu moro, aqui eu resido, muito feliz. E o Marie nasceu pela paixão da culinária francesa, e nisso veio o Cozze, que não é, daí realmente não é homenagem. Cozze é a minha paixão que eu tenho por comer mexilhões. Os italianos comerem mexilhões, Cozze escreve Cozze, mas é Cozze, igual pizza, às vezes. A Europa é muito rocha, um mar de muito escombro, então é muito comum mexilhões, rômboli, esses mariscos. Lá é muito farto e é muito cultural. Fiz o Mediterrâneo lá, que foi uma oportunidade de comprar que era um grego. Eu falei, pô, grego eu não sei fazer. Eu vou fazer um italiano meio grego. Eu falei, Cozze. Mas o nome é difícil, não pega. Infelizmente, essa turma chama de Cozze, por fazer, mas nem na Cozze. E por último, eu falei com o Beto, estou feliz com a Operação do Brasília Shop, segundo o convite do Paulo, com o Nono Cantineta, que é o pai do meu pai, que é italiano mesmo, que veio de Bergamo, no norte, e homenagear o meu avô.
E a ideia é expandir. Agora em Belo Horizonte, mas você já puxou o meu rei, vai ficar por aqui, vamos abrir mais aqui, né, velho? Isso, então é isso aí. Mas eu quero passar um pouquinho, porque eu sei que você tem facilidade com a palavra, então para a gente dar espaço a outro. E depois eu quero entrar e fazer uma pergunta a todos vocês: por que nós não temos aqui, e aí o Jael já citou, nenhum restaurante no Guia Michelin? Por exemplo, a gente que conhece um pouquinho lá fora, você tem lá fora o Joel Robuchon, você tem o Alain Ducasse, então, e muitos outros, né? E a gente sabe o que é um restaurante nessa categoria, o que representa para aquela cidade. Então, eu vou deixar isso para vocês e deixar que o público também entre nessa seara, que eu acho de extrema importância, e vou voltar agora para o meu amigo Roberto, que além de restaurante, o homem tem academia aí na cidade inteira e pronto, das 25 transformar em 50, se Deus quiser e logo. Ô Fábio, primeiro o Roberto ele engorda as pessoas, depois ele bota para malhar na academia dele. Pois é. Diga quem falou. Aí dia duas vezes aí, ó. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer ao Fábio, a vocês do Voz Brasil, Obrigado, querido. pelo convite. Me sinto muito honrado estar ao lado aqui de pessoas muito mais que ilustres, que ajudam nós na história de Brasília. O Roberto Oliveira é um mineiro sonhador, chegou em Brasília aos 3 anos de idade, comecei aos 7 anos de idade, vigiando o carro na Feira do Guará. A nossa origem é uma origem bem humilde, mas com a força do trabalho. Eu acho que sempre quando eu tenho oportunidade, eu costumo dizer que como a gente empreende, a resiliência, a vontade de fazer é uma característica principal do empreendedor. E vou falar uma coisa para vocês. Nesse segmento de gastronomia, então, acho que nós deveríamos criar uma palavra superior à resiliência, porque não é fácil. Se tiver alguém aqui dono de restaurante, é luta todo dia, viu? E eu admiro demais quem tem restaurante, principalmente restaurantes tão renomados, a gente sabe que levar essa padronização não é fácil. E eu, na realidade, vou contar rapidinho um pouquinho da história da STECBU. Eu fui ali ao grupo de engenharia convidado para montar uma academia, hoje onde é a Brufit, e não deu certo. E a pessoa que me levou colocou na minha cabeça que eu tinha que fazer parte de uma sociedade ali da churrascaria, que era a antiga Porcão, hoje STECBU. E eu, de tanto me convencer, aqueles 15, dizem que a gente tem aqueles, acho que é 15 minutos, né, de burrice, eu fui e entrei. Acho que é de sabedoria. Não sabia nem acender o carro, olha, eu já não sei. E entrei nessa empregada, quando foi para começar a obra, os parceiros me abandonaram e me deixaram sozinho. O contrato estava no meu nome. E eu falei, e agora? Mas eu, como a minha característica maior é a resiliência, eu vou até as últimas consequências para fazer o negócio acontecer. Envolvo pessoas, que é um outro ponto muito importante. Se você não tiver bons colaboradores, você não chega ao sucesso. E o meu caminho hoje, eu nem considero muito de sucesso, eu acho que eu sou resiliente. Consegui formar alguns colaboradores que me ajudam demais. Isso é muito sabido. Caladinho vai levando. Os caras fugiram e deixaram ele pronto. Aí, graças a Deus, eu falo que Deus tem um propósito muito grande para mim. Eu consegui inaugurar a STECBU. A primeira semana da STECBU foi um fiasco, foi um desastre. E assim, era críticas em cima de críticas na parte das entradas, que da Porcão era muito famosa, era muito elogiada, as pessoas tinham uma expectativa. Eu estava herdando um ponto que
acho que todo mundo era referência em Brasília, né? Um desafio gigantesco. E eu só vim entender isso na semana que eu não falei. Mas enfim, como essa minha vontade de fazer rapidamente, eu fui atrás de pessoas competentes que me ajudaram e a gente, Brasília me deu uma segunda oportunidade e a gente hoje é o que a Steak Group considera uma das melhores de Brasília. Nós temos boas churrascarias aqui, mas eu considero uma das melhores. Mas eu vim no segmento de academia. Há 28 anos nós inauguramos a nossa primeira unidade. Hoje, o meu foco são as academias. A gente hoje está com 25 unidades. Estamos com mais 5 em construção. Até janeiro e fevereiro devemos estar com umas 30. E nossa meta é chegarmos em 50 unidades até 2026. Pode falar o nome, pode propagar, não tem problema. Para quem sabe. Então, assim, hoje a gente tem praticamente quase 1.000 colaboradores CLT. E uma coisa que me dá bastante orgulho é no 5º dia útil conseguir pagar essa folha, viu? Então, assim, essa é um pouquinho da história do... Merece até uma salva de palmas, viu? Obrigado. Então, essa é um pouquinho da nossa história e, assim, sou apaixonado por Brasília, considero Brasília a segunda capital em gastronomia. Eu falo que se nós formos visitar um restaurante em Brasília por dia, a gente não consegue no ano todo chegarmos em todas as operações. São muitas operações, boas operações, mas a gente tem um caminho longo para brigar com São Paulo. Eu não sou, como eu falei, sou bem otimista. São Paulo é fora da caixinha, né? Mas trabalhando a gente chega lá. Mas a gente já ultrapassando o Rio de Janeiro, acho que já é uma grande vitória. Porque a gente está à frente de Belo Horizonte, é isso, né? Nós somos a terceira de segunda hoje, né? Muito bem. Vamos agora ao Fogo de Chão, a mais nova casa, inaugurada agora, tem o quê? 3 meses, 4 meses? Então, o Eberson Valando é o sócio da Operação Fogo de Chão Brasília. Fez uma casa espetacular que o Roberto, por um erro estratégico, ele tirou, porque nós tínhamos, eu era um dos frequentadores assíduos do Porcão, da varanda do Porcão, e isso foi tirado da gente naquela época. Isso foi um erro e parece que você já vai consertar isso, é isso? Fora a beleza, eu vi a inauguração do seu novo salão lá para quase 300 pessoas, não é isso? Então, parabéns. Então, voltando a Fogo de Chão, que é a casa que eu tenho maior respeito, frequentei muito aqui também, o Eberson sabe, e é uma casa internacional. Então, eu gostaria, Eberson, que você dissesse para a gente qual é a pretensão do grupo maior da Fogo de Chão, o que eles querem com o nosso mercado, com o mercado de Brasília e o mercado mundial, com certeza. Sim, claro. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer, desejar o prestígio aí do convite, né? O senhor Dr. Flávio, Jael, meus amigos aqui e colegas aí, o Roberto, meu vizinho, inclusive o Beto agora, né, o Carlão. Então, assim, nós estamos em Brasília aqui já há 20 anos, né? O chão chegou em 2005, quase 20 anos, 19 anos. Desde lá eu estou aqui, estou na empresa, desde esse período, trabalhei lá em São Paulo, fui para os Estados Unidos em 2013, fiquei 1 ano e retornei para Brasília, né? Fogo de Chão é assim, uma empresa muito boa, né? Uma empresa sólida, começou em 1972, é uma empresa gaúcha, né? Começou em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada. Eram 2 irmãos que montaram, né, que iniciaram a operação nesse ramo aí, né, do churrasco, e descobriram que fora do Brasil também o sucesso e a procura da carne do churrasco foi bem sucedida, bem aceita, né? Então, em 1997, eles se expandiram lá para os Estados Unidos, lá em Dallas, no Texas, onde hoje lá é uma atriz lá da operação. Fogo de Chão
Hoje nós temos. Fica na bolsa, Não, estava aberta na bolsa de Nasdaq, aí foi recolhido. Né? Teve um grupo de investidores que recolheu e agora não está mais. Hoje, Emerson, quantas casas tem os Estados Unidos da Fogo de Chão? Hoje, Estados Unidos, nós temos 78 lojas. São 78 lojas. Esse ano fomos para Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, Paraguai, Filipinas, né? E a ideia é de todo ano 7 a 10 casas a serem inauguradas no exterior. O grupo hoje é comandado por empresários americanos, é isso? Isso, exatamente. Ô Emerson, a operação ter saído daqui, que tinha tantas pessoas, tão tradicional, levar a operação lá para o Lago Sul, as pessoas sentiram ou estão gostando mais de ficar no Lago Sul ali hoje, querido? Isso, estamos gostando mais, né? Pelo fato de novidade também, né? 3 meses lá de inauguração. Teve muitos clientes, né, que assíduos retornaram a casa, então está sendo bem aceito lá. Tá muito bom. Maravilha, querido. Pô, muito bem. Então vamos passar agora para os nossos convidados que vão interagir com vocês. Então eu gostaria de anotar os nomes de quem quer fazer pergunta, quem quer falar com ele. Alguém? Alessandra? Primeiro a Alessandra aqui, Catos. Alessandra. Gustavo. Quem mais? Paula. Mari. Marcos Meire, Marcos. 2 Marcos ali. Marcos e Marcos, né? Andrezinho. Andrezinho é outro que veio também na operação do Gero e está aí também com as casas aí. Alguém mais quer se inscrever para perguntar? Não? Ok, então vamos começar com Alessandra, por favor. Se apresente de onde você vem, por favor. Eu sou Alessandra, contadora de Brasília, 27 anos, cuido de várias empresas da área de vocês, né? E pela né? Sim, perfeito. E uma das coisas, né, que eu queria colocar para vocês, adorei a iniciativa, parabéns, viu? Obrigado. Muito boa, pessoas ilustres. E a minha preocupação, que eu já tenho trabalhado um pouquinho, é o reflexo da nova reforma tributária na vida dos empresários, principalmente no ramo de vocês também. Né? E assim, eu acho que é importante essa força para vocês já se organizarem. Já saiu, né, que vai sair média em torno de 27,5%. Já vai começar a partir de, então, é um reflexo muito grande que vocês veem que é um benefício de bares e restaurantes, é 2% de CMS, então isso vai subir com alguns impostos, 15 por 15, e alguns impostos de vocês que são monofásicos, que vocês já têm isenções, carne, por exemplo, tem isenção de 15 por 15. Então, assim, trabalhar isso, né? O que vocês estão fazendo, porque essa lei vai ser determinada. As alíquotas que hoje vocês têm um regime especial, também vai ser determinado por uma lei complementar. Então, o que eu acho interessante vocês começarem a mexer com isso também, a correr atrás dessas mudanças. Essa pergunta é para o Jael, para o presidente, é isso? O sindicato vai fazer Então, alguma coisa. já, eu sei que essa matéria é uma matéria, primeiro, Muito nova. ela já vem trabalhando há muito tempo a reforma tributária, todos eles estão envolvidos nisso que a gente sabe, mas é muito difícil você responder totalmente o que pode acontecer, porque a gente Na não sabe. verdade, eu queria assim, propor, né, uma missão para ajudar o governo e começar, porque já está previsto para 2026. Então já está previsto para começar, temos um ano aí para trabalhar. Alessandra, essa sua pergunta é a preocupação de todos nós aqui, né?
Porque se as coisas já estão difíceis, como todas aqui foram testemunhas e falaram, deixamos essa coisa caminhar da forma como ela está, evidentemente vai ser um caos para todos nós. Né? Eu acho que se isso passar, eu vou considerar uma epidemia tributária. Né? Quando a gente vem usar a Covid, não vamos ter outra tributária. Então, assim, o sindicato, eu vou falar e depois eu vou pedir o Roberto a complementar, porque também tem informações a respeito disso. O que nós, os sindicatos, estamos fazendo? Primeiro, vocês todos já estão convidados para o dia 10/10, nós vamos fazer um workshop de Sindolar, em que o tema principal será exatamente esse. Como se encontra a situação junto ao Congresso do andamento da tramitação da reforma tributária que nos afeta. Hotéis, aí vou incluir hotéis também, porque eu represento hotéis, bares, restaurantes. O que eu posso dizer para você é que existe tanto a FEComércio quanto a CNC, com equipes totalmente especializadas, com grandes equipes, na verdade, atuando diretamente, permanentemente no Congresso, para evitar que as coisas andem em desacordo com aquilo que foi conversado anteriormente. Eu não sei se todos vocês sabem, existe uma conversa, que aí até naquele primeiro momento a própria Brasil participou ativamente disso, mas está dito, não está escrito, e que o nosso setor não seria prejudicado pelas razões óbvias. Nós somos os maiores empregadores do Brasil. Né? Se pegarmos então as empresas do microempreendedores, o trânsito do Simples, nós somos 90% das nossas empresas são desse segmento, né? Eu estou de trânsito Simples. Aqui nós estamos com os empresários de uma faixa superior, muito provavelmente, que é quem está no lucro real, no lucro presumido, e que se optaram, eles têm essa condição especial que você falou. Evidentemente, essas condições especiais, elas foram conseguidas por uma participação direta na época, em 2003, num projeto de lei, aliás, num decreto feito pelo governador, para que nós pudéssemos, e fomos o primeiro estado do Brasil a dar condições especiais para essa tributação. Então vejam todos vocês aqui como é importante a participação e a atuação dos sindicatos nessa questão de defesa dos interesses dos empresários. Aliás, vocês estão chegando agora em Brasília, essa alíquota, condição especial para o nosso setor, foi concebida em 2003. Olha aí. Naquela época pagava um absurdo. Viu? Aproveitando isso, porque esse negócio é extenso demais, o Beto dá uma resposta, por favor, e convidar a todos que nos estejam vendo, que filie ao sindicato e fortaleça a base deles mesmo, dos empresários, do pequeno, médio e dos grandes. Bom, obrigado pela pergunta. Essa questão da reforma tributária, a Brasil tem acompanhado aí bem de perto, né, e desde o início, já grupo de trabalho há bastante tempo. Foi aprovado já um texto na Câmara, até agora para o Senado. Então, esse segundo semestre agora é acompanhar no Senado Federal o que vai ter de alteração nesse texto. Mas o que a gente já conseguiu muitas coisas importantes. A primeira etapa, antes da Câmara, foi na PEC, aquela primeira etapa. Então, na PEC, o setor de bares e restaurantes conseguiu ficar já com regime especial. Então, a gente vai ter um regime especial dentro da reforma. Essa aí é substituição tributária. A gente vai ter um regime especial. A gente não vai ficar com a alíquota cheia dos 27,5, 27, 28, enfim, o que ficar. Então a gente vai ter uma conta diferente. Além disso, no que foi aprovado na Câmara, a gente conseguiu tirar da base a gorjeta, o valor da gorjeta não vai para a base de imposto, conseguiu tirar também o valor que vai para a APP de delivery. Então o valor que vai ser repassado para os APPs, né, para as empresas de delivery, também vai fazer dessa nossa tributação. E está escrito, que aí é o que preocupa todos nós aqui, é que está escrito lá que a nossa alíquota, que não foi definida ainda, esse é o ponto de atenção,
não foi definida ainda, é que não vai ter aumento de carga tributária para o nosso setor. Está escrito isso. Então a gente está se agarrando desse texto para, quando for estabelecer a alíquota, realmente não tenha esse aumento. E aí, obviamente, ele pode preocupar o aumento de outros setores, porque a gente tem que ver qual que é o impacto que vai gerar na economia. Porque a gente sabe que se o dinheiro some da economia, a população perde o poder aquisitivo de frequentar os nossos estabelecimentos. Então, na verdade, a preocupação não é só com o nosso setor, mas é de uma maneira geral, mas a gente acredita que isso vai se acomodar. Obrigado, Beto. Bom, próximo inscrito é o Gustavo Lima Barreto. Fábio, boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns, né? Eu venho acompanhando aí o Vozes de Brasília, você, o Jorge. Obrigado, querido. Um espaço maravilhoso aqui no centro. Tudo bom, Bruno? Tudo, querida? Ao pessoal do Grupo Líder. Tem assinatura? Onde é que assina? Mas você pode passar ali na portaria e deixar os quebradinhos, não faz mal não. Eu vou te falar, é um canal de informação maravilhoso. Então eu acompanhando aí pelo Instagram e sempre tem um grupo de assinatura. Mas vamos lá, já fiz o trabalho em redes também, já fiz alguns eventos empresariais na rede do Beto, do Coco Bambu, lá no Deck Plaza, Coco Bambu Beira Lago também. Tem uma instituição associativa voltada para as regiões administrativas, né, que é um clube de negócio que envolve centenas de empresas. O meu foco são as regiões administrativas, porque a gente sabe que a concentração de poder está mais aqui, e a gente tem uma rede volumosa de empresários que ficam nas regiões administrativas e não tem noção, né, do conhecimento e da força do associativismo empresarial. Sou um defensor do associativismo empresarial, acompanho o trabalho do Jael também, parabéns, você realmente é uma pessoa que eu tenho como referência, como foi o Kleber Pires na Associação Comercial do DEP, entre outros vários presidentes de instituições. Defendo que todos nós participamos e sejam associados às nossas categorias, que é o primeiro deles que nós temos votos, né? Mas para trazer enquanto eu estou olhando para o Roberto ali, e lembrei, não posso deixar de esquecer, eu vou aproveitar aqui, viu, Fábio, o momento, porque dia 24 agora de setembro, nós vamos fazer um jantar empresarial, né, um jantar de negócios lá na Steak Beira Lago. O Edmar Moté vai ser a história da Biomundo para 200 empresários. Então vai ser um jantar maravilhoso com o Edmar, com outros empresários presentes. Vai ser a história da Biomundo, vai ser uma noite maravilhosa. Todos vocês estão convidados, é claro. E o salão do Beto lá está de parabéns, maravilhoso. Então eu vou te falar, o que você teve de trabalho na primeira semana, você deixou frio, então com a estrutura e o atendimento que você tem agora. Falando de atendimento, a minha pergunta vai direto para o Ederson, né? Vai ser para você, Ederson. Eu quero tratar de um desafio de todos nós, e eu acredito que o setor de vocês é um desafio muito grande. Mão de obra. Né? Então, o setor de vocês, eu não sei nem imagino como é que é essa questão de mão de obra. Tá? E por você ter uma rede de extensão nos Estados Unidos, né, são mais de 70 aí, enfim, e essa questão da mão de obra, eu penso em várias soluções que a gente possa trabalhar. Um exemplo, a gente poderia montar algo, eu tenho um clube de negócios e a gente trabalha muita parte de treinamento e qualificação de mão de obra, porque a gente sabe que o atendimento é precário, o Distrito Federal é difícil, né? Vocês que têm grandes redes, que têm uma padronização, uma governança, é diferente, mas às vezes você vai numa cidade administrativa, o atendimento é horrível, né? E a gente sofre com isso aqui em Brasília, em termos de qualificação de atendimento e mão de obra. Então, pensar em soluções, não só para o grande, mas como o pequeno. E a minha pergunta é, pessoal, para você, observando um país como os Estados Unidos, que você tem a rede lá, os diferenciais de uma contratação nos Estados Unidos e uma contratação no Brasil. O que você tem para Aí apertou. Bom, você pode simplificar um pouquinho, porque você não vai conseguir chegar a isso hoje. Tá certo. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, né? Eu confesso que é um desafio exatamente, né? A mão de obra, trabalhar com pessoas.
E como a Fogo de Chão, a priori, sempre foi a satisfação, né, do belo atendimento e assim por diante, nós temos a obrigação, né, de todo colaborador que ingressa na empresa passar por um treinamento, né, onde que eles se qualifiquem para poder dar um atendimento adequado, né, para o cliente, né, e assim transmitir a excelência, né, a excelência da empatia, né. Então, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, o desafio é ainda maior, né, porque a empresa ela busca os talentos, né, aqui no Brasil para levar para lá, para o exterior. Então, não só uma agência de emprego, né, onde a gente busca, mas no dia a dia sempre bate na porta, né, indicações. Eu acho que as indicações são as maiores das contratações aí que a gente busca. Mas o desafio do Brasil e dos Estados Unidos, ele é praticamente o mesmo desafio. É isso. Muito obrigado, Everson. Bom, próximo inscrito, Paula. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite, tá? Obrigado. Obrigado pela presença. Acredito que seja um evento que seja para todos. Sou Paula Guimarães, represento um grupo de hotéis que tem como pilar não só a administração hoteleira, como também a gastronomia. A minha pergunta vai para o senhor Beto Pinheiro. Você mencionou que a ideia do grupo é expandir de 80 para 100 lojas, né? A minha pergunta é, você já vê a possibilidade de estar dentro de algum complexo hoteleiro? E se sim, vocês também já tentaram a possibilidade de expandir para outros países dentro da América do Sul? Eu cito isso porque nós temos dentro do nosso grupo Argentina, Uruguai, breve Chile também. E a gente já pensou em fazer uma parceria com vocês, então aproveito a oportunidade para fazer isso. Tudo bem, Paulo. Coisa boa. Obrigado pela pergunta. Essa expansão, ela tem acontecido muito nos shoppings. Né? A gente começou fazendo lojas de rua. No começo a gente até não pensava muito em ir para shopping, a gente tinha medo de ir para shopping no começo. E aí quando foi em 2010, a gente abriu aquela loja do Coco do Brasília Shopping, foi em dezembro de 2010, e aquilo ali já foi quebrando o paradigma. Né? E depois disso a gente viu que era uma oportunidade e os shoppings têm procurado muito a gente para poder a gente ser uma loja âncora do shopping, né? Então para poder levar clientes ali, aumentar o fluxo de pessoas do shopping. Então a nossa expansão hoje está passando muito pelos shoppings e você tem ideia, aquela loja nossa do Brasília Shopping, para quem não lembra, aquele lugar ali era uma sala de cinema do shopping. Então, o Paulo Otávio teve a visão de tirar as salas de cinema e colocar o Coco e ele fala até hoje que deu muito certo. Né? Então, o fluxo do Coco foi maior do que as 4 salas de cinema estavam levando para lá. E é uma operação que realmente deu muito certo, tanto para a gente como também para o shopping. Então, o nosso plano de expansão hoje, a maior parte dos convites tem vindo dos shoppings, né? Brasil afora, várias redes diferentes. Então, para o setor hoteleiro, realmente assim, não tem nada no radar. E também vamos ver se dá tempo de outro. Olha aí, Paula. Olha aí, Paula. Obrigado, Beto. Aqui Paulo, pode... acho que o caminho é esse aí mesmo, tá certo. Bom, muito bem. Agora nós temos uma diretora do Banco do Brasil, aliás, diretora não, funcionária capacitadíssima do Banco do Brasil, que vai fazer uma pergunta. Essa moça chama-se Mariângela Matia, uma amiga querida e excepcionalmente de compliance. Por favor, Mari. Boa tarde a todos. Obrigada, Fábio, pelo elogio. Mas já tem tempo que eu estou afastada
advogada do Banco do Brasil, cedida por outro órgão, mas minha área mesmo é a advocacia voltada para compliance e governança corporativa. Eu quero trazer um caso que recentemente a gente teve um caso de homofobia aqui em Brasília, no bairro de Brasília, e que gerou uma repercussão bastante negativa para a imagem, né, desse estabelecimento, porque não soube lidar com essa situação. E aí me traz, então, a reflexão sobre os programas de compliance, a importância deles, né, não só para prevenir riscos legais, mas também riscos reputacionais, por conta dos treinamentos que são dados ao funcionário, políticas claras que são estabelecidas dentro desses locais para proteger, né, de todos esses riscos. E aí eu gostaria de perguntar para vocês sobre se vocês já possuem, né, programas de compliance dentro da estrutura aí de vocês, da operação. O que vocês entenderam aí como resposta? Acho que todos, consciência de todos aí, né, como essa informação de que o bar não tinha segurança, por isso não fez nada, se essa é uma conduta adequada. E se caso vocês tenham esse programa de compliance, como que vocês vêm lidando com isso? Como que vocês desenvolvem esse trabalho dentro do estabelecimento, das operações, para se evitar não só esses casos homofóbicos, como outro de assédio sexual, mesmo sendo em virtude aí de clientes e não só de colaboradores da empresa de vocês. Como é uma pergunta que cabe a todos, eu sugiro que cada um dê uma resposta, se tem ou não, mas que seja um pouco mais rápido para a gente não ficar também preso a uma coisa só. Não é isso? Vou começar então. Obrigado pela pergunta. Esse ponto realmente é um ponto de atenção, né? Toda essa relação interpessoal e das divergências, né? Das diferenças humanas. E a gente precisa, a nossa equipe precisa estar treinada para poder respeitar todas as diferenças, né? E respeitar também um cliente, respeitar o outro, né? Porque muitas vezes a empresa tem uma situação difícil ali, que às vezes o problema acontece com o cliente, com o outro cliente, e a gente está diante daquela situação. Então, qual é a experiência assim, mais próxima do que você comentou que a gente está vivendo agora? Foi um acordo que a Abrazel assinou com a ONU. Nós assinamos, isso é inédito, né? Assim, primeira vez que a ONU assina um acordo para a criação de um protocolo para violência de gênero. Então, foi muito nessa linha nós como a Abrazel, né, e eu como presidente da Abrazel, levantei essa bandeira da gente combater essa história do feminicídio que estava tão grande aqui em Brasília. Isso incomodou bastante, né, me incomoda bastante. Incomodou bastante aí o governo do Distrito Federal, a própria Câmara Legislativa. Então, muita gente levantou essa bandeira e se envolveu e a gente assinou esse protocolo. Esse protocolo a gente já processou o treinamento. Então, agora, recentemente, a gente já teve 3 casas em Brasília passando por treinamento de como conduzir essas situações. Então, obviamente que a empresa ela não é responsável, né, de uma situação dessa que acontece entre os clientes, mas a gente tem que estar ali atento ao que está acontecendo e dar o apoio à vítima. Então a gente precisa chamar, né, os agentes de segurança, por exemplo, né? Sim, com pena até de ser taxado como homofóbico a empresa, né? Isso, a gente tem que chamar os agentes para poder que os agentes que são preparados para fazer o encaminhamento que ele possa fazer. Porque também teve um caso em São Paulo, que eu não sei se vocês viram, que o dono do bar foi querer fazer o encaminhamento sem estar preparado para isso e levou uma facada. Então, assim, lembrar só que nós não temos poder de polícia. Que era ruim ficou pior. O empresário não tem poder de polícia, mas a gente está fazendo esses protocolos para que a gente possa dar o suporte necessário para a vítima e, principalmente, acionar as autoridades competentes para poder fazer esse atendimento para a população. Eberson, tem ou não? Tem sim. Mais ou menos nesse caminho que o Beto falou, nós temos
Tá? Os treinamentos são diários, semanal nós recebemos no Zoom, né, online, do pessoal de fora do marketing para nós termos esse apoio aí. Ok. Roberto. O Grupo Oliveira ele tem uma cartilha no qual os novos colaboradores eles recebem dizendo como se portar diante dessas situações. Graças a Deus, dentro dos nossos estabelecimentos, nós nunca tivemos esse tipo de situação. E acredito eu que o nosso time ele está preparado para poder agir na hora da melhor forma possível. Carlão. Bom, é pertinente a pergunta, muito importante, diga-se de passagem, para todos nós. Às vezes pega a gente de calça curta e, de fato, as minhas operações são muito briefing antes de abrir as casas, muitas reuniões, a gente faz às vezes, coloca situações que podem acontecer. Quero fazer uma pergunta mais de ordem nutricional mesmo. Acho que o respeito é público. E indiferença vai acontecer entre funcionários meus e clientes, graças a Deus nunca aconteceu, e também entre clientes. Teve um caso isolado, mas não é bom. Nem foi aqui na época de São Paulo, aconteceu um cliente, estranhou o outro, mas de forma, eu ainda estava garçom, foi conduzido de forma muito inteligente, com o gerente da casa, mas é muito legal isso para a nossa área mesmo, que cai para uma cartilha. Moral da história você ainda não tem, mas pretende ter. Correto? Eu acho que todos nós devemos adotar isso, como o Fonchão já tem. Obrigado, Pedro. Bom, o próximo inscrito é o Marco. Já quer falar. Perdão, Jair. É um assunto que me interessa muito, me interessa a todos nós. Né? Como eu já disse aqui, já foi dito anteriormente, nós temos diversos projetos em andamento na Câmara Legislativa, bem como temos diversos projetos aprovados nesse tempo, com essa colaboração. Atualmente nós temos 3 projetos aqui no Distrito Federal, aliás, no Federal, 2 locais de proteção da mulher. Então, é uma responsabilidade nossa, a partir do momento que sai uma lei dessa enquanto sindicato, nós somos, aspas, obrigados a informar toda a nossa base. E isso nós fazemos. Como que nós informamos? Porque hoje nós somos 12 mil estabelecimentos aqui no Distrito Federal. Então, a forma de comunicação que existe, Correios hoje praticamente ninguém mais usa. Nós usamos sempre o sistema digital possível. Então nós estamos nas mídias, o sindicato tem Instagram e tem Facebook, nós fazemos essa divulgação, e temos um e-mail com aproximadamente 8.500 associados, clientes, empresários do segmento, desde os hotéis, bares, então, em todas as vezes que surge um assunto dessa magnitude, nós somos obrigados a fazer informação. Bom, todos nós sabemos que a leitura de e-mail hoje é praticamente nenhuma, né? É um dia que o índice é baixíssimo. Então, assim, essa informação demora demais a chegar. Nós agora, no sindicato, estamos sendo instados pelo Ministério Público pedindo quais são as providências que nós estamos tomando em relação a isso. Qual é a grande dificuldade para que você se envolva com um projeto desse? Primeiro que eu posso um projeto de mudança cultural, a gente não tem que entender isso aí. Uma mudança cultural e de educação, não sai tudo no salário de Deus. E se não tiver o envolvimento do governo para resolver isso, não será resolvido tão cedo. Por quê? A própria lei, no caso das mulheres, está dito lá que o governo será responsabilidade para treinar os estabelecimentos. Ora, eu já fiz algumas reuniões com a Secretaria do Governo e está aqui. Governo. A última nós fizemos com 3 secretários. Dizendo o seguinte para nós: aqui vai, na verdade, não é nem uma crítica, é um chamamento de responsabilidade. Nós estamos aqui aguardando o que foi prometido para a gente naquele momento. Fiquem tranquilos, nós estamos montando aqui uma equipe que vai começar um treinamento na base de vocês aí e vamos distribuir o material necessário para vocês coloquem lá nos seus estabelecimentos.
Mas nós não podemos ficar esperando, certo? Porque as coisas estão acontecendo. Então nós estamos fazendo. O turismo de imagem do estabelecimento que é o problema, né? Exatamente. Mas a imagem, todo mundo, se decidir o nome, mas todo mundo sabe quem é e fica com receio, talvez, essa classe de frequentar. Então, mas isso aí também, vou pensar assim, né? Deixa eu defender aqui um pouco do meu setor, né? O nosso setor aqui. Ora, o que nós entendemos de poder de polícia? O que você sabe do poder de polícia? O que você sabe? O que você sabe? O que quem sabe? Nós não nos preparamos para fazer nada disso. Nós nos preparamos para fazer uma boa comida, uma boa recepção e saber fazer. Mas, presidente, presidente Jael, a pergunta dela, pelo que eu entendi, é exatamente essa proteção que fará para que não haja isso. Todo mundo sabe fazer a comida e tudo mais, que é o forte, né? Estou dizendo, mas nós não fomos preparados para isso. Nós somos obrigados agora, por conta de uma lei, dizer que agora você tem que fazer isso. Não, acho que não, ela não quis dizer isso, não. Eu estou falando isso. Ah! Foi ela que disse. Eu estou falando. Nós não fomos preparados para ser responsável por ações que deveriam ser feitas do Estado. A questão de segurança é questão do Estado. Eu não estou falando aqui especificamente desse caso, foi um desentendimento das pessoas. E se o estabelecimento tivesse um pouco de treinamento, exemplo que alguns aqui têm, e que a prova cativa que todos nós agora estamos distribuindo em todos os bares e restaurantes, vamos tentar distribuir para todos, que é quase impossível, e o Beto sabe qual é a dificuldade que tem nessa comunicação com toda a nossa base. Então, todo dia tem um caso uma copa nos bares da cidade, óbvio que tem. Porque não é uma questão só de competição, é uma questão cultural, né, gente? Verdade. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Nós somos um país machista por natureza. Essa que é a verdade. Um complemento rápido aqui, o que eu acho que é muito importante para nós, empresários, é a gente não ser omisso da parte que nos cabe. Eu acho que isso vai resguardar a nossa imagem. Então, por exemplo, se tem um procedimento ali, a gente tem, se eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa, eu tenho que chamar quem faz. Porque, na verdade, o ponto não é que eles tinham que ter feito algo. Na verdade, talvez um acolhimento e chamar da polícia. Isso. E eles E aí, você chama, se precisar chamar a polícia, chama a polícia. E se precisar prestar algum depoimento para ajudar na investigação, prestar depoimento. E aí a empresa, ela não, a imagem dela vai ser preservada. E o cliente também sabe, né? Quem visita as nossas casas, quem frequenta as nossas casas, sabe que aquilo ali não foi culpa nossa. Então, o cliente consegue perceber essa diferença de quanto é a responsabilidade da empresa e quanto não é. Eu acho que aí, viu, Beto? Está disponível para fazer a nossa parte. Eu acho que aí você tem total razão, mas eu acho que a imprensa é que faz essa transformação erroneamente e não acredito que seja de maldade com o estabelecimento, não. É falta até de profissionalismo da imprensa. Muito bem, vamos passar a pergunta ao Marcos, por favor. Primeiro Marcos, são dois Marcos, né? Boa tarde. Fenomenal, parabéns. Obrigado, querido. Paulo, espaço com ele, fantástico. Tem tempo de estar aqui, de poder conhecê-lo. Primeiro dizer que assim, eu sou um grande fã de cada um de vocês, de verdade, acho que quem empreende no ramo de alimentação é muito coragem. Eu tenho a oportunidade de conhecer vários ramos, né? De auxiliar vários empresários em vários ramos diferentes, porque o ramo de alimentação é um dos mais desafiadores. Eu brinco que quando está todo mundo descansado, vocês estão indo trabalhar, né? Um grande desafio que a gente vê, e aí eu já me apresento para vocês saberem, mas 50% das empresas morrem em 5 anos, 70% morrem em 10 anos. Na verdade, no Brasil a gente já vai preparado para ser empresário. E aí é onde entra o Marcos, eu sou o Marcos Begueres, eu auxilio empreendedores a se tornarem empresários. Eu ensino eles a fazer isso, porque, infelizmente, acho que vocês passaram por isso, eu passei por isso, meu pai passou por isso há 30 anos atrás, cada um que tem um negócio aqui passou por isso. Você acha que ninguém te ensina. Você faz uma faculdade de administração, ela está completamente distante do mercado. A gente vê que tem um grande descolamento da realidade com o que a gente estuda. E a minha pergunta, achei mais para o Jael e para o Beto, dentro do Ensino Vale da Brasil, como que vocês têm feito para auxiliar esses
empreendedores que estão, como já falou, 90% da base de simulação do mercado, né, da alimentação, são pequenas, micro e pequenas empresas. Como vocês têm feito para ajudar esses donos de negócio a se profissionalizar, se tornarem de fato empresários? Porque ter o CNPJ não torna ninguém empresário, né? É a gestão, são os processos, é entender de pessoas que fazem isso. Como é que vocês têm feito isso dentro de cada uma dessas associações? E aí também me colocar a situação como é que eu posso ajudá-los, qual seria o canal para a gente poder criar essa parceria e fazer isso juntos. Ótimo. Perfeito. Bom, sua pergunta é excelente, porque eu comungo no mesmo pensamento seu. Os nossos empresários, com devidas exceções, eles não estão preparados para, e não se prepararam para entrar no nosso negócio. Daí, essa mortalidade absurda que você falou, que é uma grande realidade a todos nós. E recentemente, durante a pandemia, nós tivemos uma mortalidade absurda aqui em Brasília, por aproximadamente 4 empresas que fecharam, mais de 20 mil pessoas desempregadas. E pode ter certeza que uma boa parte delas, não pela epidemia propriamente dita, mas por uma questão de gestão, se o caso tivesse aqui preparo mais adequado, a exemplo de diversos outros que sobreviveram, teria sobrevivido. Bom, a nossa função, ela é ajudar o empresário se ele nos procurar antes de ser empresário. Né? Porque a nossa função é ajudar o empresário, aquele que já está constituído. A questão de aprendizado, nós temos a nossa grande instituição que se chama SEBRAE. O SEBRAE foi criado com uma única e exclusiva responsabilidade de formar empreendedores. Então, por exemplo, esse número que eu dei para vocês aí de 12.806 empresas, que é o número do mês passado, que está registrado oficialmente, nós somos 12.806 empresas. Hotéis, restaurantes, restaurantes, bares, similares, todos estão nessa base aqui que eu falei. Em contrapartida, nós temos 19.500 MEIs. Quem são os MEIs? São os novos empresários. Verdade. Ele não está nem na minha base, por enquanto, nem não acho na base do Beto, porque o MEI acabou sendo eu ia falar difícil, mas a palavra não é difícil não, é uma forma que o SEBRAE entendeu e a lei permite de tentar transformar uma pessoa no empresário. Só que, só para concluir, os dados mostram que isso não é uma realidade. Acaba que esse tipo de empresário, os MEIs, eles na verdade são grandes informais. Isso já foi, na verdade, muito mais sério. Até pesquisa do SEBRAE do passado, na época em que havia os PDVs, que é o Plano de Desligamento Voluntário, chegou em 2 anos a 72%. Se não me falha a memória, como conselheiro que fui de SEBRAE, existe isso. Beto, por favor, dá a sua resposta. Vamos acelerar um pouquinho, porque o tempo está avançando e tem muita coisa ainda. Ok. Bom, além da parceria que a gente tem com o SEBRAE, que é um apoio importante aqui na cidade, a própria Brasel, ela tem uma plataforma digital muito completa para o associado, onde a gente traz ali muitas respostas e muitos materiais para poder ajudar o empresário em vários setores do negócio. Então, no setor de compra, CNV, trabalhista, tributário, em várias áreas, né, contratação. Então, a Brasel ela tem trabalhado muito para aumentar a capacidade do empresário de tocar o seu negócio. Ele está trabalhando muito forte agora no aumento de produtividade. E é interessante que a gente tem trabalhado muito com dados. Então, a Brasel virou hoje a instituição nacional assim, que traz dados, porque a gente roda pesquisas mensais para o setor e para a imprensa. Então, a gente alimenta o setor, alimenta a imprensa com dados confiáveis, né? Porque para a gente tomar decisão, a gente precisa de dados confiáveis. Então, essa parte de dados tem ajudado muito a gente também nessa tomada de decisão. E um ponto importante é que nas nossas pesquisas, a gente já começou a perceber que
quem é associado da Abrazel tem mais longevidade dos negócios de quem não é associado. Isso já aparece na pesquisa exatamente por causa desse nosso trabalho de querer cada vez mais preparar nossa base para trabalhar com mais segurança e blindar o seu negócio, né? Proteger o seu negócio. Muito obrigado. Eu tenho mais 3 inscritos ainda e quero pedir a vocês que sejam um pouquinho assim mais sutis nas perguntas. E os... Sutil não? Não, sintético, perdão. E para a gente não ficar só nessas questionamentos. Por favor, Marcos. Outro Marcos. Então, agradecer aqui a Voz do Brasil e da Inter pelo convite, me sinto honrado. Eu e minha esposa e sócia, Gabi Silveira, e expresso a minha gratidão, né, pelo exemplo que vocês, como empreendedores, são. Eu tenho o privilégio de liderar um time de vendas em um grupo de distribuidores autorizados, onde nós representamos uma marca chamada Royal Prestige. Então, antecipo aqui, todos aqui dessa sala, ou podem ser meu cliente, ou podem ser meus parceiros. Até os 35 anos, eu era um empregado que ganhava menos de 2 salários mínimos. Por um misto de inspiração e divindade, né, eu encontrei o empreendedorismo. E a partir de então, eu passo a estudar muitos empresários. E alguns de vocês são pauta nos treinamentos do escritório. Então, eu queria publicamente aqui agradecer o exemplo que vocês são e é um privilégio de conhecê-los um pouco melhor. E minha pergunta é nessa linha, não sei se todos, mas quase todos aí começaram muito pequenos, né? E queria saber de vocês se esse momento, né, disruptivo, onde houve uma explosão de crescimento, isso foi planejado ou simplesmente aconteceu? Porque hoje nós estamos nesse limiar, né? Eu sonho ser grande, hoje eu sou pequeno. Pequeno porque a operação da marca ainda é pequena no Brasil. O meu time representa de 15% a 20%, né, de tudo que a marca comercializa no Brasil, mas a operação ainda é pequena. Vamos crescer muito, mas eu queria saber como foi isso para vocês? Como foi esse momento disruptivo? De pequeno para grande, planejado ou não, aconteceu por acaso? Foi sorte, Roberto, se vocês quiserem dar a isso aí. Obrigado. Quando eu era criança, eu achava que era sorte. Todo grande, um dia ele foi pequeno. Acredito eu. Então, no meu caso, eu até um determinado momento, eu fui seguindo a minha intuição. Não me considero grande, muito pelo contrário, mas em um determinado momento eu entendi que eu precisava de ajuda para eu ter processos, para eu positivar melhor, ter resultados melhores. Eu procurei uma empresa e essa empresa me ajudou, foi o meu momento de virada de chave para eu me tornar um pouco mais eficaz e um pouco maior. Nesse momento eu entendi, porque eu tinha uma grande dificuldade, eu era centralizador, eu fazia tudo praticamente. E nesse momento eu entendi, para eu crescer, eu tinha que ter colaboradores, eu tinha que aprender, estudar, buscar melhorias. Não foi fácil, mas quando eu tive esse apoio, levou quase um ano para eu me reorganizar, me reestruturar. Eu era praticamente todos os braços do meu grupo. Quando veio essa empresa que me ajudou, que ele colocou processos, departamentalizou toda a minha empresa, TI, jurídico, DP, RH.
aí sim a gente começa a ter uma leitura melhor, a gente começa a entender um pouco o negócio, e aí você começa a planejar. Hoje, eu nem me considero ainda maduro, empresarialmente falando, mas a gente tem propósitos, a gente tem planejamento e a gente busca seguir isso em uma organização um pouco melhor. Então, esse é um pouquinho do nosso... Muito bem, Roberto. Carlão, um minuto. O Roberto falou tudo, todo mundo foi pequeno um dia. Meu caso é um caso muito familiar, que a gente está crescendo sim, são 7 casas, com muita humildade, mas sólidas, tudo em dia. Graças a Deus até hoje nunca casamos nada, posto, funcionários, todos CLT. Mas eu já penso também, isso é muito meu instinto, é dom, cada um tem um dom. No caso do Roberto, ele foi muito inteligente, ele procurou pessoas. Nossa família é uma família de restaurantes. Hoje eu me considero um restaurante de respeito, com muita humildade, faço o que eu amo. E tem que ter profissionais por trás da gente, sim, não tem jeito. A gente tem que se associar, aprender com essas pessoas aqui. A gente está diante de 2 fenômenos da gastronomia mundial, que é o Coco Bambu e o fogo de chão. É um espelho que eu tenho. Se eu fosse dono de shopping, eu queria o Beto. Se fosse hoteleiro, eu queria também o Beto e o fogo de chão. Concordo. Olha aí, Paula. No meu caso, Fábio, é extremamente, eu diria que é talento mesmo e familiar. Eu diria que é muito trabalho, porque eu conheço esse trabalho que você vem. Óbvio que sim. Beto Pinheiro. O Roberto sabe que é dia a dia, né? Eu nunca fui cliente dos meus restaurantes, vocês todos praticamente conhecem minhas casas, raramente vão me ver sentado comendo nas minhas casas. Não consigo. É ali, pegando o pé de todo mundo. Tá certo. Beto Pinheiro. Bom, sintetizando, Beto, porque você tem muita coisa para falar. Não, eu nem ia responder essa, porque o Roberto e o Carlão aí tem muita autoridade para falar sobre isso, mas no meu caso foi o seguinte: eu, na verdade, eu fui muito abençoado, porque eu sempre tive pessoas que me ajudaram muito. Então, meu primeiro trabalho, eu fui gerente de banco. Entrei lá, fui lá pedir ajuda quando eu era universitário. Pedi ajuda para o gerente me ajudou e me empregou. Então, eu comecei a trabalhar no banco. Depois, a segunda pessoa que me ajudou muito foi meu sogro. Meu sogro me ajudou muito quando eu abri meu primeiro negócio. E depois, nesse primeiro negócio, eu conheci o Afrânio, que é o fundador do Coco, e que eu fiz amizade com ele, e ele me convidou para ser sócio do Coco aqui em Brasília. Então, na verdade, o meu trabalho foi sempre o quê? Foi sempre fazer muito bem feito o que estava na minha mão naquele momento e trabalhar o meu relacionamento, porque sempre eu encontrava uma pessoa que essa pessoa abriu uma oportunidade para mim. Então, isso porque você sempre transmitiu segurança, honestidade, uma série de qualidades, porque senão ninguém acredita na primeira. Isso, né? Seria honestidade, integridade e trabalho. E aí faz bem feito o que está na tua mão. Quando você faz bem feito o que está na sua mão, quem está por perto está vendo. Você vai desenvolver relacionamento. Quando você está desenvolvendo relacionamento, às vezes uma pessoa dessa está precisando de uma pessoa que tem o perfil que você tem. Aí é bingo, né? Bingo. Bateu. Eu estou precisando de uma pessoa dessa aparição. Essa pessoa vai ser bom para quem está te convidando para ser sócio e vai ser bom para você. Então foi o que aconteceu comigo e eu estou aqui há 15 anos no Coco, né? Mas assim, o grande mérito, eu sempre falo isso porque eu não quero pegar o mérito de ninguém e não quero dizer o que eu não sou. O grande mérito do sucesso do Coco Bambu está na mente do nosso fundador. Então, o sucesso do Coco Bambu não é a mente do Beto. O Beto está lá dentro, faz parte da engrenagem, executando bem esse projeto, mas a mentalidade assim, diferenciada realmente é do nosso fundador, Afrânio Barreira Filho. Mais uma prova de honestidade você transmitiu.
Muito bem, Eberson, sua vez. Certo. Só complementando, foi muito bem colocado aí as respostas aí dos meus colegas. Eu acho que tudo exige, né? Tudo precisa de um planejamento, né? Uma estratégia, no meu caso, né? Um plano de gerenciamento. Nos treinamentos eu sempre digo que é igual uma escalação no time de futebol, né? Escala aqui e ali, senão a coisa não anda. Ou também numa construção civil numa casa, né? Tudo começa pelo alicerce, né? Tem que ter o projeto para assim saber onde vai. Então, no nosso caso aí, né, de restaurante aí na nossa área, todos os dias nós estamos aí para ensinar, orientar e fazer a coisa andar. Se não tivesse esse planejamento aí onde a gente quer chegar, a coisa não anda. Porque as pessoas, como é um desafio, né, foi falado no anterior, é um desafio às pessoas, treinamento, enfim, elas se acomodam. Então é igual em casa, filho, tá errado, você precisa fazer isso. Todos os dias nós precisamos estar com essa orientação e treinamento aí, com planejamento para que seja bem sucedido. Ok, obrigado. Bom, vamos lá. O Andrezinho. Andrezinho, vê se, por favor, você que é de restaurante, vê se encurta a conversa e fala diretamente o que nós precisamos ouvir da turma de restaurante. Bem, acho que só um complemento do que já foi falado, né? E a pergunta é rápida, agradeço o convite a todos. Jorge, obrigado, querido. Essa mesa aí é conhecida, amigos queridos, mas a gente vai perto para vocês. Brasil, a gente que é do ramo, nós temos restaurantes na cidade, sentimos a grande dificuldade da mão de obra, compliance, temos a grande dificuldade hoje em Brasília em selecionar pessoas para trazer para o seu evento. Uma conversa com o secretário Cristiano Lúcio, a gente é uma ideia de uma escola realmente para Brasília. Por quê? A gente tem um cenário. O Senai é uma escola que, além de exigir tempo para esse colaborador, ele tem que ter um curso, ele tem que pagar isso. E a gente hoje não tem em Brasília uma escola gastronômica que a gente possa formar essas pessoas. Que a gente possa, sabe, desde a liderança, desde o executivo, essa classe do executivo, essa mentalidade, esse mindset que precisa virar na cabeça do executivo em Brasília. Há uma liderança, uma gerência, aí mesmo o staff, a gente não tem processos e métodos definidos. E a gente entende que dentro dos nossos negócios, cada um vai pensando de uma forma, cada empresário vai tomar uma sua ação da forma que ele acha e da forma que ele bem entender, ele vai levando o seu negócio conforme a mentalidade dele. Mas eu acredito que se a gente, principalmente a Brasel, tivesse uma ideologia, um método formado para que a gente possa trazer o empresarial, trazer as equipes para dentro desse curso e a gente possa formar isso. Eu acho que a gente tem um crescimento muito mais saudável, um crescimento muito mais inteligente. Eu acho que todo mundo teria uma metodologia dentro da cidade e a gente conseguiria alcançar, com certeza, resultados muito maiores que a gente vem galgando mais de 10, 15 anos, e essa dificuldade de formar pessoas dentro da nossa área. Tá? Essa é a pergunta que eu vou defender um pouco aqui a Federação do Comércio, do qual nós fazemos parte. Nós temos isso não só na Federação do Comércio, via SENAC, mas nós temos também da Federação das Indústrias, o SESI. Então, eu acho, quanto ao problema de cobrar, eu acho que não existe também como não cobrar por um serviço, por uma aula. Eu acho que aí vocês teriam sim que solicitar ao seu sindicato que criem grupos referentes àquilo que vocês estão precisando, que vocês estão demandando. Acho eu assim, correto, Jair? Andrezinho, com certeza é super importante a gente ter treinamento da nossa base, né, da nossa equipe. E eu vou deixar uma sugestão. Pelo grande profissional que você é, você pode criar esse treinamento e eu vou ser o teu primeiro cliente. Opa, maravilha. Já é essência até.
O André, me desculpe aqui, mas eu não sei se eu não ouvi. Você não falou, você está atualmente em algum restaurante? Não? Hoje nós temos uma operação em Guatemala, que pasta, temos uma Venâncio, Tuti, Identifiquei. e a empresa Training, que é essa empresa de consultoria, treinamento, movimento na área da gastronomia. Mas ainda é algo muito preliminar, assim, a gente tem 2 anos fazendo esse trabalho, mas tem um campo muito extenso para a gente pensar em algo muito. Sim, na verdade, essa questão da mão de obra aqui em Brasília está sendo um problema muito crucial para todos nós, né? Nós estamos já chegando no colapso. Então, o que complementando o que o amigo falou, muito bem, porque faz parte do sistema FEComércio, quem nos atende é FEComércio e seus braços. O braço da pessoa da FEComércio é SESC e SENAC. Quem faz treinamento é SENAC. O SENAC, por lei, ele é obrigado a fazer 67,7% do orçamento dele em cursos não remunerados. Qual é o problema? O problema é que lá tem regras que você só atinge uma classe muito baixa de renda. Senão você não pode colocar essa pessoa para treinar ou para fazer um curso sem pagar. Os outros 33 são cursos que todos podem, de alguma forma, se habilitar para fazer. Bom, se vocês entrarem hoje, e aí eu passo um desafio para vocês entrarem, inclusive os que estão aqui na mesa, entrem no site do SESC e vejam lá a quantidade de cursos que eles estão oferecendo. O que acontece com relação aos cursos SENAC? Porque, por lei, ele é obrigado a ofertar o curso. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão fazendo o curso, inclusive na nossa área, é um problema seríssimo. Estão lá, as turmas estão cheias. Só que ninguém quer trabalhar na nossa área. Vou dar um exemplo concreto. E nós, no sindicato, fazemos parte da base, estamos atuando permanentemente dentro do SENAC, de forma a tentar melhorar algumas coisas. Por exemplo, o custo de garçom era 400 horas. Eu falei, gente, vamos pelo menos fazer um custo de 200 para ensinar o cara a carregar a bandeja, pelo menos isso, porque senão ele vai esperar 400 horas para se formar, o cara vai ter que desistir, ele não vai conseguir fazer. Verdade. Então, você vê, tinha uma carga horária de 400 horas para o custo de garçom, que 200 resolvem. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu tinha me perdido aqui na conversa, mas é assim. No mês passado, eu agora recebo permanentemente uma lista de formandos, vamos chamar assim, de formandos. O mês de junho eram 73 formandos, só no nosso setor, 73 empregados. Você pensava em um número totalmente insignificante. A nossa demanda deve ser, sei lá, eu imagino que pelo menos 2 a 3 mil pessoas aí nós estamos precisando atualmente. Aí mandei fazer uma pergunta, Fábio, para todos os 73. Vocês estão agora concluindo o curso, vocês têm interesse em trabalhar na área de gastronomia ou na área de bares, restaurante? 13 responderam que sim. De 73, 13 responderam que sim. Agora eu pergunto, por que fizeram... Tem que treinar quem está dentro. Mas olha... Então, claramente, você não foi interno, ou de gente que você conhece, e quando você chama... Aí o Pedro até me lembrou de uma coisa aqui. Eu ofereci um curso, uma coisa de um ano e meio atrás, boas práticas na fabricação, que é um curso obrigatório para quem vai trabalhar na área de alimentação. É obrigatório. A maioria de nós não tem esse curso para os nossos trabalhadores, mas é obrigatório. Não apareceu ninguém. Aí foi 2 turmas de 20 pessoas cada um fazendo o curso. Comuniquei todo mundo, mas chegando, não tem inscrição, não tem inscrição. Deixa eu cortar o presidente aqui, porque senão ele vai falar. Só concluir. O que a pessoa falava, o empresário falava? Eu não posso me não estou tendo jeito para trabalhar no momento. Como é que eu vou pegar o meu funcionário e botar para treinar ele para me desfalcar tudo? Esse é o problema, tá entendendo? Fábio, obrigado. Rapidamente, presidente, eu acho que só o sentido, na nossa profissão falta sentido. Por que você deve entrar nessa área? Qual o benefício que te dá entrar nessa área?
A gente vamos falar um pouquinho sobre financeiro. Poxa, eu tenho garçom na cidade que ganha 8 mil reais por mês. O cara não consegue comprar a casa dele, o carro dele. Ele não tem essa educação financeira. Não faz sentido para ele. Desculpe, você está falando de exceção. O salário básico da categoria, eu sempre tenho defendido isso aqui com os empresários, eles ficam danados às vezes, eu falando isso. Se nós não melhorarmos a nossa base salarial, nós não vamos poder mais contratar ninguém. É justamente isso. É só realmente essa que eu acho que é a essência. Eu estou na profissão há 25 anos, no caso, a gente sabe qual que é. Porque você fica tanto tempo na profissão, ela tem que fazer sentido na sua vida, ela tem que fazer benefício, ela tem que trazer alguma coisa. Essa, como a tributária, eu jogo para o futuro. Muito bem. Próximo inscrita, Lu Alves. Alegria de ver aqui, Lu. E penúltimo, que seja rápido, viu, Lu? Vou ser rápido, na medida que é possível uma jornalista ser rápida, né? Bom, boa tarde para todos. Primeiro agradecer o Fábio, o George, a Paula aí pelo convite, para estar aqui com vocês hoje, um convite muito de honra, para participar do Voz de Brasília, né? Que eu acho que eu fui uma das primeiras a participar, fiquei muito feliz com isso, como o nosso colega falou. Parabenizar o nosso amigo Fábio, o George, obrigado, programa, porque é um programa que tem trazido, né, vozes realmente de Brasília, vozes relevantes, como as que estão hoje aqui na mesa, para discutir os assuntos que a gente precisa discutir na nossa cidade, né? Hoje eu vi aqui várias pautas aqui super relevantes para a área de gastronomia. Estou vendo aqui a questão da capacitação, né? Eu até fiquei pensando, eu acho que a gente tem Senac, tem Senai, tem Desenrola, Lu. Tem que ter o Senac. Mas a minha questão para os nossos convidados aí, nossos empresários aí da área de gastronomia, é sobre a área de comunicação. Eu, como jornalista, né, tenho uma empresa de assessoria de imprensa especializada em gastronomia, não poderia deixar de pontuar, né, algumas coisas que foram ditas aqui, que eu acho que tudo passa pela comunicação, né? Quando a gente fala o Jael falou ali de mudança cultural, isso passa pela comunicação, isso passa pela questão, né, Jael, cultural, vai passar pelas campanhas, né, que são feitas pelo governo, pelas entidades classistas, né, como a Brasel, como o próprio sindicato e outras, mas também passa por cada, né, empresário ali criar essa cultura e desenvolver essa cultura. Né? E também passa por uma questão de gestão de crise e gestão de imagem, que não deixa de ser comunicação. Minha pergunta para os senhores, sendo objetiva, tá? Como é que vocês lidam com essa questão, né, do ponto de vista da comunicação, tanto a gestão de crise, a gestão de imagem, quanto essa questão cultural? E aí a pergunta vai para as entidades, especialmente, mas também, né, para os donos aí, os empresários, os donos de redes, né, que enfrentam isso em várias situações, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil, a gente vai cada vez mais enfrentar essas situações, né, de conflito, de gestão de imagem, que precisa minimizar ali danos, né, e precisa dar possibilidade do que é positivo. Então, eu queria saber como os senhores lidam com essa questão do ponto de vista. Roberto, 1 minuto. Obrigado. No meu grupo, graças a Deus, eu nunca tive, na parte de gestão de crise aí, uma ou duas vezes, quando eu tinha ainda, quando eu mexia com o show, que era mais complicado, hoje nas minhas operações eu não tenho esse problema. Nós temos uma parceria com uma empresa, mas assim é para a gente, quando nós vamos lançar um produto, usarmos os nossos jornais, os nossos portais para poder fazer esse lançamento. Então é basicamente isso. Eu acho que a resposta acho que pode ser de uma pessoa só, né? Acho que pode ser do Roberto só, né? Ou da Brasel, você, por favor. Bom, obrigado aí pela participação. Eu acho que esse tema é muito importante mesmo, que é a gestão dessa comunicação e gestão de crise. Então, sempre que possível, né, sempre que a empresa tiver condição, eu acho que tem que ter, sim, uma assessoria especializada nessa área, porque realmente faz diferença. E dentro dessa parte da empresa, né, a empresa, como eu já disse aqui anteriormente, eu vou dizer uma frase engraçada que eu ouvi de um amigo e que fez muito sentido para mim. Ele falou assim, Beto,
procura sempre ficar longe da hélice. Então eu achei interessante isso, porque é a hélice rodando, né? Então a gente como empresário, realmente a gente tem que ter esse cuidado de se afastar para poder a hélice não pegar na gente. Né? Então, mas foi uma brincadeira à parte dele, mas faz sentido. Ou seja, essa frase dele fala assim: o empresário precisa ter cuidado para ele não se expor em situações complicadas e depois ter um problema de imagem para a empresa dele. Então, eu acho que tem que ter sim um profissional para poder ajudar a gente nessa gestão da comunicação. Bom, o último inscrito é o internacional, meu amigo Luiz Afonso de Medeiros, que vai fazer exatamente a pergunta sobre os restaurantes. Boa tarde. Parabéns primeiro ao Moda de Brasília, Fábio, que é um sucesso, né? Obrigado. Um jovem programa de sucesso. Parabéns à equipe, parabéns aos empresários. Empresário no Brasil é herói, né? Considerado herói. E da área gastronômica, mais ainda. Né? Eu queria perguntar algo sobre gastronomia mesmo para vocês. Havia, até certo tempo atrás, uma diferença gritante nos restaurantes lá de fora, vamos falar Europa, Estados Unidos e no Brasil. Hoje, isso já não é muito, já a distância não é muito grande, ou às vezes estão muito próximos, ou até melhor. Né? Tanto que os nossos restaurantes estão indo para fora. Eu poderia citar aqui, das casas de vocês, um prato ou dois que eu acho maravilhoso, que eu não encontro lá fora, por exemplo. Né? Uma grande canada lá do Carlão é fantástico. Não tem em qualquer lugar em Paris. Né? As saladas, outro dia eu fui ao seu restaurante e fiquei comendo indívia. Por que sai indívia nessa terra? Eu comi indívia, não comi qualidade, comi indívia. As saladas lá do Brasília também, só que aquela montanha de salada no jardim que dá uma alegria para os olhos. Né? E as carnes, enfim, das duas casas são extraordinárias. A minha pergunta, na verdade, porque o restaurante deveria ser complexo, né? É uma operação complexa, né? A gente sabe que depende de logística, etc. Né? A minha pergunta mesmo é o seguinte: o que mudou no Brasil ou em Brasília que vocês conseguem manter a qualidade, a perenidade, porque no final das contas o prato tem um antecedente, né? Tem insumo, você tem qualidade e precisa ter continuidade. Não é? O que mudou no Brasil ou em Brasília que os restaurantes conseguem oferecer o mesmo prato, com a mesma qualidade, com a mesma categoria e hoje em dia, enfim, de uma maneira estética extraordinária também, que aguça o apetite mais do que deveria. Né? Obrigado e parabéns já a todos. Eu acho que isso é até fácil de responder. A cabeça dos empresários. O que mudou, na verdade, foram eles. Mas, por favor, respondam vocês. Acho que essa pergunta o Carlos pode responder com propriedade. Acho que Você não está ligado não, Carlos? Pega isso aqui, por favor. Eu acho que eu tenho mencionado aqui que eu entrei para conhecer o Fogo de Chão, vi aquele buffet, realmente eu vi tanta indígena que eu falei, nossa, deu água na boca. Eu amo comer indígena também, espetacular. O bambu também, quando eu canso da minha comida, eu como lá no Brasília Shopping, aquele buffet maravilhoso, farto, muito bem apresentado. Steak bom ali, está do meu lado agora. Enfim, fazer com amor e ter, eu acho que a gastronomia, respondendo a sua pergunta, Luiz, eu particularmente, não invento comida. Eu acho que se não inventar comida, dá certo. Pô, indica o pato que você mencionou, Magneto Canada. Ele é um pato sem boas escolas, a gente tem que ter bons chefs. Todo mundo sabe, o Fábio comeu pato a vida toda. Ganha a gordura, depois passa a proteína para a carne, do outro lado, fatia ele, um pão salsa da cor de laranja, um purê de batata e ponto final, acabou. É o que eu faço na minha gastronomia, um bom molho de tomate. Daí a matéria-prima é fundamental. A gente que tem restaurantes
de qualidade, não desmerecendo um buffet, que eu amo comer uma comida simples, amo comer arroz, feijão, enfim, mas a matéria-prima tem que ser muito bem selecionada e aí passa por um trabalho de comprador, do chefe, e a nossa exigência é de manter a qualidade sempre em altíssimo nível. E a escola que nós tivemos, como uns do ramo, outros inteligentes, e absorveu muito rápido. Inteligente, Roberto, você. Mas olha, eu quero até fazer uma proposta. O Luiz foi muito feliz. No domingo eu estive lá e eu não comi carne, eu só comi a salada e principalmente a endívia com salmão defumado, que eu adoro e não tinha visto ainda em restaurante nenhum. Vai para vocês aí. Então, e outra coisa, R$89, rapaz. Tão baratinho. Muito bem. Deve ser 189. Não, R$89 só salada. Só o buffet de salada. Deixa eu só complementar aqui, que essa pergunta isso é muito importante, porque vem de encontro aquilo que eu falei no início da nossa conversa aqui, né? Nós queremos que Brasília seja um polo nacional. Então, o que precisa ser mudado? Primeiramente, mudar a ideia e o pensamento dos nossos empresários de que realmente nós queremos ser esse polo nacional. Nós temos que desejar isso para Brasília. Se nós desejarmos isso para Brasília, isso vai acontecer. Outro ponto importante, o que mudou na gastronomia? Na década de 90, quando eu comecei na gastronomia, eu cheguei a ter 7 restaurantes exemplo do Carnaval simultaneamente. Era um sofrimento muito maior do que hoje, porque naquela época você não tinha muitos produtos aqui buscar em São Paulo, é aquelas condições. Com isso, o que é que nós fizemos? Reunimos em Brasília, naquela época, um grupo de empresários mais bem, vamos dizer assim, cotados na cidade e resolvemos mudar a gastronomia do Brasil. Mudar no sentido de que nós não podemos ficar nessa mesmice aqui. Nós temos que evoluir. E nos juntamos. Como nós estamos aqui hoje batendo papo, a gente fazer isso uma vez por mês, e é o que eu vi no Nilton ali, que ele provavelmente estimula disso. Sim. E que a gente quer se reunir esse grupo uma vez por mês e agora o que vamos fazer? Agora vamos buscar o melhor bacalhau para trazer aqui para a cidade, porque aqui na cidade não tem quem fornecer bacalhau. Então o que houve? Uma boa vontade e o interesse dos empresários. A escola da gastronomia em Brasília. Quando as escolas vieram, evidentemente, houve um upgrade na nossa gastronomia. Eles estão fazendo aqui, tem 3 escolas aqui, 3 universidades formando pessoas na área gastronômica. É outra grande referência. E a cidade hoje tem grandes chefes, formados aqui ou formados fora da cidade, está cheia de grandes chefes. Você junta tudo isso e a intenção de empreender, que eu acho que é fundamental, o cara tem que ter dentro dele o tom, o espírito de querer, ele sabe que tem uma luta. Aí nós vamos mudar tudo isso aí, tudo isso eu acho muito louco essa todo restaurante precisa ter um artista, né, da gastronomia, né? Que eu vejo é isso. Dentro do Coco, por exemplo, a artista da gastronomia, do Coco e do Vasco, né, é a esposa do Afrânio. Então ela está sempre experimentando coisa nova, ela está sempre viajando, ela está sempre acessando, e aí obviamente ela vai trazendo o que ela acredita que vai fazer sucesso no nosso cardápio. Então ela é a criadora, então ela testa, ela tem uma cozinha experimental, onde ela vai fazendo os testes dela, e outra coisa que já foi dita aqui, o insumo precisa ser de qualidade. O que é que eu costumo dizer? Com insumo ruim, o chefe pode acertar ou errar. Com insumo ruim, com insumo bom, o chefe pode acertar ou errar. Com insumo ruim, ele não vai fazer milagre. Né? Não tem como fazer milagre. Verdade. Então, qual que é a regra na nossa empresa? Os insumos têm marcas escolhidas e autorizadas para poder a gente comprar nas 80 lojas do Brasil. Então nós temos o produto A e B, a marca A e B de cada produto. Se não tiver aquelas marcas que estão autorizadas, a gente não pode comprar. É isso aí. Isso é manutenção da qualidade, com certeza. Manutenção. Então não adianta querer comprar um produto de qualidade menor para poder melhorar a margem. Isso não existe. É tiro no pé, porque vai estar ruim. O cliente vai perceber a diferença.
Pessoal, já passamos aqui mais de quase 2 horas de bate-papo, Fábio. Acho que é o nosso podcast mais longo que nós já fizemos aqui, o Pod Talks agora, né, Fábio? E queria agradecer a todos vocês aqui pela presença, o tempinho que vocês reservaram para abraçar esse projeto aqui que eu e o Fábio inauguramos aqui. Agradecer a todos que estiveram aqui. Um abraço no coração de vocês. Deixar as palavras finais para o meu amigo aqui, o homem mais elegante de Brasília. Eu não estou mentindo. Só faltava isso agora. O homem mais elegante de Brasília, deixar as palavras para você, meu amigo. Muito obrigado, agradecer a todos aqui. Falar, Jael, o Grupo Winner está abraçado com você, tá? Em tudo que você precisar aqui, a vocês também, aos empresários, podem contar com o Grupo Winner, que a casa aqui é nossa, tá certo? Fábio, as palavras finais para você, meu querido. Bem, muito obrigado a todos vocês, Alberto, Everson, Mestre Jael, Carlão, o Roberto. Então, agradecer de coração e esperar um outro momento para que nós façamos alguma coisa assim, até mais produtiva para o setor e trazer mais gente. Agradecer a esse maravilhoso público que passou aqui conosco quase 2 horas e quero até aproveitar, com a permissão de vocês, que nós fiquemos aqui e chamemos todo esse público para tirar uma foto grandiosa conosco. Podem ser? Fábio, e também queria pedir a todos que se inscrevam no canal Vozes de Brasília. Só digitar lá no YouTube Vozes de Brasília, que a gente vai aparecer e se inscreve lá, que toda semana, terça e quinta, nós temos programas com grandes pessoas aqui de Brasília. Obrigado, pessoal.